Amores do meu 7º ano, como que vocês estão? Como que vocês estão aí nessa quarentena? Eu espero que vocês estejam bem. Morrendo de saudade de vocês, aqui é um coração, tá, gente? Morrendo de saudade de vocês, sério mesmo. Louca pra essa quarentena acabar, porque eu não tô aguentando mais ficar em casa. Não aguento mais ficar em casa. Tô querendo voltar pra escola, tô querendo ver vocês, dar aula pra vocês, né? Cara a cara e conversa dessa sala que não acaba nunca, mas saudade tá batendo. Bom, amores, antes de tudo, antes da gente iniciar nossa aula de hoje, eu preciso saber de vocês. E parto do pressuposto que sim, vocês estão fazendo todas as minhas atividades, vocês estão fazendo todas as minhas atividades no caderno, vocês estão lendo todas as páginas que eu estou pedindo para vocês lerem, que não são muitas. Vocês têm uma semana para poder estudar. Eu sei que vocês estão fazendo tudo direitinho, porque eu preciso e vocês precisam que tudo saia de acordo, que tudo saia bonitinho, ok? Amores, começando já, sem prolongar muito, na semana passada eu falei para vocês sobre a centralização inglesa, falei com vocês também sobre a centralização francesa. Vamos dar continuidade agora sobre como que era a sociedade no antigo regime. Isso é muito tranquilo, é uma parte aí da nossa apostila que é muito tranquila de entender. Vamos lá. Primeira coisa, antes de tudo, correção do para casa. Bora corrigir esse para casa, bora tirar as dúvidas na correção desse para casa. Correção dos exercícios 8, 9 e 10 da página 40, beleza? Questão número 8. Explique, ou seja, qual que era a situação política existente entre os nobres franceses e os nobres ingleses que contribuiu para o início da Guerra dos 100 Anos. Eles se amavam? Lógico que não, eles se odiavam. A Inglaterra, ela tinha terras na França. E principalmente a Inglaterra, ela tinha um pedaço de terra na França, uma região da França, que chamava Flandres, que ela era uma região muito rica, principalmente no comércio de lã, de tecidos. Eu até coloquei aqui para vocês um mapa, isso aqui é a França, ok, gente? Flandres está aqui em cima, ó, região comercial de Flandres, onde hoje é a Bélgica e a Holanda. Ela está aqui em cima. Como a Inglaterra queria este pedaço de terra, tá? Isso daqui foi um dos motivos para acontecer a Guerra dos 100 Anos. Vamos de novo. Qual que era a situação política existente entre os franceses e os ingleses que contribuiu para a Guerra dos 100 Anos? Bom, a nobreza inglesa, ela possuía diversas terras na França, né? Ela ainda não tinha aquele perímetro, aquela região delimitada. Ainda tinha diversas terras aqui na França. O que causava desconforto, né? A nobreza local, ávida, ou seja, ela queria a cobiça por se apossar da terra, principalmente da região de Flandres. Ou seja, a nobreza inglesa, ela tinha terras na França e ainda ela era ávida, ela tinha a cobiça de ter ainda mais, principalmente a região que mais lucro dava. Beleza? Questão número 9, ainda sobre a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, ela teve um papel importante no processo de consolidação do Estado Nacional francês. Justifique. Vamos lembrar primeiro o Estado Nacional. O que é Estado Nacional? O Estado Nacional é um país que nessa época eu vou chamar também de Estado absolutista, né? Então ela é um país que ela possui um rei, que esse rei reina e governa, possui os nobres e possui a população, sendo que dentro dessa população está a burguesia. Fechado até aí. Beleza. Mas de que forma, por causa da Guerra dos 100 Anos, de que forma que o Estado Nacional francês ele ganhou a sua nacionalidade? Por causa do esforço da guerra. Olha só. A partir do momento que a Guerra dos 100 Anos ela se iniciou,
A guerra, ela mobilizou um sentimento de nacionalidade, de pertença, que as pessoas pertenciam a uma terra, pertenciam a uma determinada região. Então, essas identidades francesas, né? Eu sou francês, eu estou aqui na minha terra e eu a defendo acima de tudo, elas foram suprimidas em prol de uma identidade nacional francesa que ela estava sempre contra o inimigo. No caso aqui da Guerra dos 100 Anos, lembrando da nossa última aula, ela estava sempre contra a Inglaterra. E outra coisa que fez essa consolidação desse sentimento de regionalismo é que o Estado moderno, uma das características do Estado moderno, ou Estado nacional, ou Estado absolutista, é o quê? Formação do exército francês. E quando começou essa nacionalização, esse sentimento nacional francês, todo mundo queria participar do exército. Todo mundo queria o quê? Defender a sua pátria, defender o seu país. Beleza? Podemos continuar? Bora! Agora que esse exercício está falando sobre a centralização inglesa, que a gente falou na última aula, sobre a Magna Carta, que que limitava o poder do rei dentro do Estado. Vamos lá. Nenhum imposto será estabelecido no nosso reino, se não for pelo conselho comum do nosso reino, a não ser para pagar nosso resgate, armar cavaleiro nosso filho mais velho, e casar pela primeira vez nossa filha mais velha. A cidade de Londres conservará as suas antigas liberdades e os seus costumes livres em terra e no mar. Queremos e concedemos também às outras cidades, povoados e portos, sem exceção, o gozo de suas liberdades e livres costumes. O que esse documento está falando? Primeiro, que eu estou na Inglaterra. Como que eu sei? Cidade de Londres. Primeiro, que eu estou na Inglaterra. Segundo, nenhum imposto será cobrado em nosso reino somente porque o rei quer. O imposto ele será cobrado em nosso reino a partir do momento que ele passar por uma votação dentro de um parlamento, que aqui é chamado, por enquanto, aqui é chamado de Conselho Comum. Ou seja, a centralização inglesa, ela também ocorreu um pouco antes da Guerra dos 100 Anos, mas a centralização inglesa, ela ocorreu a partir do momento que a Inglaterra, ela estava perdendo terras. A Inglaterra, ela estava perdendo guerras, ela estava perdendo disputas. E a gente deu como exemplo aquele rei chamado João o Sem Terra. Por que ele era chamado João o Sem Terra? Porque toda disputa que ele entrava, ele perdia. Toda disputa por terra que ele entrava, ele perdia. Então, a Inglaterra, ela ganhou essa centralização dela a partir do momento que limitou o poder do rei e falou: a Inglaterra é dos ingleses. Ou seja, a Inglaterra, ela tem o seu poder centralizado a partir do momento que todas as decisões elas forem feitas a partir de um conselho comum, ok? Então, nesse documento que nós lemos, qual que é o nome desse documento? Esse documento é uma Magna Carta. É um exemplo de que limitava o poder do rei. Olha só. Nenhum imposto será estabelecido no nosso reino, se não for pelo conselho comum. O imposto ele só será estabelecido a partir do momento que o conselho comum quiser, e não se o rei quiser. A não ser, se ele não for pelo conselho comum, esse imposto poderá ser cobrado a partir do momento que seja necessário pagar por um resgate, armar um cavaleiro, ou casar pela primeira vez a filha mais velha. Isso aqui já é uma coisa de poesia, ok? A cidade de Londres, na Inglaterra, vai conservar suas antigas liberdades e seus costumes, livres em terra e no mar. Amores, para termos um Estado centralizado, um Estado nacional, o que a gente precisa? De mesmos costumes, mesma língua, liberdade, uma mesma identidade,
ok? Então, o nome desse documento aqui é a Magna Carta, pois fala das restrições do imposto colocado, esse imposto aqui, ele só será cobrado, ele só será estabelecido a partir do momento que for de vontade do Conselho Comum, e há restrições quanto ao poder do rei, ou seja, o poder do rei ele é limitado. E explique uma determinação desse documento. A Magna Carta limita o poder do rei. Por quê? Um exemplo, João o Sem Terra, ele toda hora ele perdia um pedaço de terra, perdia uma batalha, perdia uma guerra, perdia alguma coisa. Então, para limitar o poder do rei, coloquei aqui entre parênteses o exemplo João Sem Terra, cujas decisões deveriam agora ser submetidas à aprovação de um conselho comum. Ok? Vamos lá, amores? Exercício número 6, página 53, ainda sobre a centralização. É bom que a gente revê aí mais, ainda sobre a centralização do Estado Nacional Inglês. Depois da Guerra dos 100 Anos, a gente teve a Guerra das Duas Rosas. A Guerra das Duas Rosas é o nome que é dado às guerras civis inglesas, que ocorreram no período entre 1455 e 1489. Suas causas subjacentes incluíam a recessão econômica e a prosperidade decrescente das classes latifundiárias, o fim da Guerra dos 100 Anos e a escalada de conflitos particulares entre famílias. Em resumo, a gente teve a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos acabou, a Inglaterra perdeu e ainda por cima há uma recessão econômica. O que é isso? Há uma queda econômica muito grande e uma prosperidade decrescente, ou seja, ainda por cima o desespero das classes latifundiárias, que elas não conseguem produzir, que elas não têm como produzir e também não tem para quem vender. E, para piorar mais um pouquinho a situação, a gente precisava de um rei no trono da Inglaterra para poder centralizar esse poder. E tinham duas famílias querendo esse poder, a família York e a família Lancaster. Beleza até aí? Vambora. A eclosão da Guerra das Duas Rosas. Por que Guerra das Duas Rosas? A família York ela é representada por uma rosa branca e a família Lancaster por uma rosa vermelha. Eu coloquei aqui embaixo para vocês. É um dos fatores para o fortalecimento da monarquia na Inglaterra. Letra A. Explique a relação entre a Guerra das Duas Rosas e o fortalecimento da monarquia da Inglaterra. Amores, a relação da Guerra das Duas Rosas, ela só ia terminar se elas se unissem. E foi isso que aconteceu. A gente teve Henrique, descendente da casa de Lancaster, que se casou com a herdeira da casa dos York. Uniram as duas famílias. Inicia-se assim a dinastia Tudor. Quando eu falo dinastia, é uma família que fica por muito tempo no poder, fica por muito tempo na cadeira ali no reinado, que essa dinastia ela fica a princípio na responsabilidade do rei Henrique VII, que foi responsável em centralizar o poder da Inglaterra. E ele realmente centralizou. Ele conseguiu pegar a Inglaterra e colocar toda em um poder centralizado, em um poder em que ele estava nas suas mãos, ok? A gente vai ver que, só um parêntese, só para a gente poder dar uma complementar. Antes da dinastia Tudor, a gente tinha a Magna Carta. A partir do momento que a dinastia Tudor ela entra no poder, com Henrique VII, a gente tem Henrique VII, Henrique VIII, depois a gente tem Maria I e a considerada uma das maiores rainhas de todos os tempos, Elizabeth I. A Magna Carta, em um momento, ela foi esquecida nessa época. Por que ela foi esquecida, ou seja, colocada de lado? Porque a Inglaterra ela só ia se centralizar se, no caso, o rei Henrique VII tivesse todo o poder em suas mãos. Ok? E foi o que aconteceu. Letra B. Identifique de que forma a Guerra dos 100 Anos influenciou essas disputas, a Guerra das Duas Rosas, na Inglaterra. Amores, a casa Lancaster, aqui embaixo da rosa vermelha,
que ocupava o trono quando ocorreu a derrota inglesa na Guerra dos 100 Anos, foi acusada pela família York, da Rosa Branca, por ser responsável pelo fracasso. Ambos reivindicaram direitos ao trono, sendo que o trono acabou sendo dado aos dois a partir do momento que os dois se uniram. Ok? Mais um pouquinho. Gente, agora a gente começa a nossa matéria do dia, que é a sociedade do Antigo Regime. Antes, vamos desmistificar algumas coisinhas aí para a gente não esquecer. Qual que é o significado de Antigo Regime? Antigo Regime significa o antigo Estado Nacional, ou o antigo Estado absolutista, ou o antigo Estado centralizado, ok? Como que era a sociedade no Antigo Regime? Isso que eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu coloquei uma figura um pouco estranha, talvez bizarra, não sei, aqui para vocês. Nós temos 3 homens, ok? Um homem curvado carregando esses 2. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Olha só, no campo político, o Estado centralizado, ou agora a gente vai falar o Antigo Regime, ele se caracterizou pelo absolutismo, o poder nas mãos do rei, poder absoluto nas mãos do rei. No campo social, ele foi marcado pela continuidade da sociedade estamental, também chamada sociedade de ordens. Isso daqui é uma sátira. O que é a sátira? É uma piada, digamos assim, sobre como que era uma sociedade estamental no Antigo Regime. A sociedade estamental, ela era uma pirâmide. Eu não sei se dá para ver que eu fiz uma pirâmide aqui, mas ela é uma pirâmide. Acima, nós temos a igreja, nós temos a nobreza e nós temos o resto da população. A gente fala primeiro, segundo, terceiro lugar. Essa é a ordem estamental, ou sociedade de ordens. Igreja, nobreza, população. Essa sociedade feita por camadas estamentais, ou seja, muito certas, muito bem colocadas, ela tem origem na Idade Média, pois ela fundamentava-se a partir de privilégios que cada camada tinha. A primeira camada, logicamente, tem o maior privilégio de todos, clero. Segunda camada, nobreza, também privilégios. Terceira camada, privilégio nenhum. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Aqui, ó, a nossa pirâmide, a nossa sociedade de ordens ou sociedade estamental. Acima da pirâmide estava o rei. O rei não fazia parte da pirâmide. O rei ele está acima de tudo e de todos. No primeiro lugar da pirâmide, lá em cima, está o clero. No segundo lugar da pirâmide está a nobreza. E no terceiro lugar da pirâmide está todo o restante da população, que envolve camponeses, comerciantes, artesãos, manufatura, burguesia, ok? Todos estão juntos e misturados no terceiro estado. Vamos lá. Pessoal, tudo isso daqui eu retirei da apostila de vocês, tá? Esse texto. Acima de todas as classes estava o rei, a quem toda a população devia obediência. Principalmente, agora mais do que nunca, principalmente a igreja. Abaixo do rei e no alto da pirâmide social estava o primeiro estado. Ele era formado por membros da igreja, que se dividia em alto e baixo clero. O segundo estado, ele era constituído pela nobreza, que se dividia entre tradicional, cujas origens remontam à Idade Média, sendo chamada de sangue ou de espada por sua tradição guerreira. Lembra aquela nobreza que fazia parte dos proprietários de terra lá na queda do feudalismo, que se juntou ao rei para não perder os privilégios? Pois é, eles estão aqui, ó. Olha que bonitinho, eles estão aqui em segundo lugar. E a pequena também tendo como, fazendo parte a pequena nobreza, conhecida como nobreza togada ou de título. Ou seja, a nobreza, independente se você é um nobre rico, um nobre pobre, um nobre de títulos, mas a partir do momento que você é nobre, você está aqui no segundo estado e também possui privilégios.
Esse segundo estado, ele era formado por nobres que obtiveram seus títulos por apoiarem a monarquia absolutista, normalmente com origens entre as camadas mais ricas, ok? Vamos embora. O primeiro e o segundo estados, vamos lá. Primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza. O primeiro e o segundo estados compunham a elite política e religiosa do antigo regime e constituíam uma parcela muito pequena da população, praticamente o quê? 3%. Eles eram 3% da população, o primeiro e o segundo estado, igreja e nobreza, eles eram 3% da população. O que eram esses 3%? Digamos, se a população fosse de 100 pessoas, eles eram o quê? Três pessoas, ou seja, era um número muito pequeno. Eles tinham privilégios, como quais? Eles não pagavam impostos, recebiam pensões, que naquela época era chamada de mercês, recebiam pensões do Estado absolutistas e eram os únicos que podiam ocupar a burocracia administrativa, ou seja, cargos públicos. Voltando aqui, tirando o rei, que era acima de tudo, de todos, o clero e a nobreza eram as duas únicas classes sociais, ou seja, os dois únicos que a gente vai chamar agora de estados, que poderiam ter cargos públicos, ganhar pensões e não pagar impostos. Olha que bonitinho. A imensa maioria da população integrava o terceiro estado. A imensa maioria da população, 97%, integrava aqui, ó, essa maior parte da pirâmide, a base, que era formado por todos aqueles que não tinham títulos de nobres, ou seja, que não eram nobres e nem bispos. Era um grupo heterogêneo, ou seja, um grupo diferente, de diversas pessoas diferentes, que englobava desde os grandes comerciantes e banqueiros até camponeses e trabalhadores das cidades. Os segmentos que compunham o terceiro estado possuíam em comum também o fato de que sobre eles recaíam todos os impostos, o que significavam que eles sustentavam nobreza e igreja. Amores, o terceiro estado, este estado aqui era um grupo heterogêneo, ou seja, grupos de pessoas que não tinham nada a ver, mas que compunham o mesmo lugar. Eles eram camponeses, trabalhadores de cidades ou trabalhadores do campo, abaixo dos camponeses ou acima dos camponeses, comerciantes e banqueiros. O que eles faziam? Eles não tinham privilégios, mas eles tinham a obrigação de pagar pelos impostos que os bispos e os nobres não pagavam. Eles pagavam as pensões que os bispos e os nobres recebiam do Estado absolutista e eram os únicos que não ocupavam qualquer tipo de cargo público, ok? Aí vocês vão entender esta figura que eu coloquei aqui um tanto quanto bizarra. Aqui nós temos a igreja, aqui nós temos a nobreza, em cima de quem? Do terceiro estado, da população, que lhes dava os privilégios que eles tanto gostavam, ok? Aqui mais uma ilustração como que era a sociedade no antigo regime. Aqui tem um exemplo de sociedade portuguesa. Essa sociedade do antigo regime que eu mostrei para vocês, essa pirâmide, ela era muito comum em Portugal, ela era muito comum na Espanha, ela era muito comum principalmente na França. Na França ela era assim, o destaque. A gente tem os privilegiados, que é o clero, primeiro lugar, nobreza, segundo, e os não privilegiados, aqui ó, que pagavam os impostos, pagavam as pensões, não faziam parte de cargo público, carregando aí nas costas igreja e nobres, a gente tem o terceiro estado, que era a burguesia, os camponeses, os trabalhadores, ou seja, todo o povo, ok? Vamos embora. Essa sociedade no antigo regime, essa hierarquia dessa sociedade estamental, ela era muito rígida. Então, raramente uma pessoa conseguia ir para outro estado. Raramente uma pessoa do terceiro estado conseguia ir para o segundo estado, por exemplo.
Dificilmente, aqui ó, por exemplo, dificilmente um camponês se tornaria um nobre. Era mais frequente acontecerem mudanças no interior de um mesmo estado. Por exemplo, um camponês se tornar um burguês, por exemplo, ok? Como a eventualidade, olha só, de um artesão se enriquecer e fazer parte do comércio, ou o camponês abandonar o campo e se tornar um trabalhador da cidade. Quer dizer, era mais fácil ocorrer mudanças sempre dentro do terceiro estado do que mudanças do terceiro para o segundo, por exemplo. Essa mudança de estado, ela só acontecia quando a alta burguesia, que por serem muito ricos, conseguiam casar seu filho ou sua filha com uma nobre, ou com uma pessoa que tinha uma alta posição na igreja, passando assim a pertencer ao segundo ou terceiro estado. Ou seja, como que havia essa modificação social? Quando uma linda menina da burguesia, da alta burguesia, que o pai tinha muito dinheiro, conseguia pagar o dote, ou seja, conseguia pagar um valor, para que um nobre casasse com ela, desse a essa família de burgueses um título, e assim eles conseguiam passar para o segundo estado. Aqui, eles também poderiam passar por estado da igreja com casamentos, porque nessa época ainda não existia o celibato clerical. Ou seja, nessa época que a igreja católica ainda domina, por enquanto, a igreja católica ainda domina, os padres eles se casavam, os padres, os bispos, o papa, eles eram casados e tinham muitos filhos. Por isso que eu falo que o título, essa alta posição, também poderia ser dado com o casamento de um alto burguês com um membro da igreja. Beleza? E como que era a etiqueta nessa sociedade? Como que era viver nessa sociedade? Como que você tinha que viver nessa sociedade? Amores, regras de etiqueta. Juro que está no livro. Regras de etiqueta. As regras de etiqueta determinavam quem que você era. E quando a pessoa batia o olho em você, tinha que saber quem que você era. E como que ela ia descobrir se você era do primeiro, segundo ou terceiro estado? Primeiro, pelas suas vestimentas. A forma que você se vestia. Se eram com roupas finas e usava joias, nossa, você era do primeiro ou do segundo estado, com certeza. Como proceder nas mais minuciosas e diversas circunstâncias, como um jantar, por exemplo. Como conversar. Não falar bobagem igual eu falo, mas falar somente bonito, assim, sabe? Quais palavras, em que tom se dirigir a cada pessoa de acordo com a sua posição social? Gritando como eu, meu amor, você era lá do terceiro estado. Se você tinha uma voz, assim, sempre constante, sabia falar, sabia se portar, sabia se vestir, você era do primeiro e do segundo estado, com certeza. Nas festas e celebrações, você comparecer, você da alta, né, primeiro e segundo estado, você comparecer a essas festas e celebrações era muito importante. E principalmente como se comportar. Como se comportar durante cerimônias, como se comportar quando comia, quando dormia, quando se levantava, quando se deitava. As pessoas vigiavam isso, as pessoas olhavam até mesmo como que você estava dormindo. Se você roncasse, esquece, você perdia pontos lá dentro. E todas as menores ações cotidianas da nobreza e com menor rigidez da população eram observadas. Então, você ter etiqueta para você poder sobreviver, colocando brincadeiras de lado, para você sobreviver essa época, você tinha que ter etiqueta, tá? A etiqueta era, portanto, uma dimensão importante na vida dos nobres da sociedade do Antigo Regime, sendo a única maneira encontrada pelos monarcas de, isso é proposital, controlar e dominar a nobreza. Se a nobreza ela estava dentro do que era pedido, dentro dessa rigidez, então a nobreza ela estava andando de acordo como o rei gostaria que ela estivesse. Se por um acaso um nobre ele era mal educado à mesa,
Mal educado ao dormir, mal educado ao falar, gritava quando falava, falava muito palavrão, não sabia caminhar, não sabia se vestir e estava dentro da nobreza, ele estava atrapalhando a política do rei. Dessa forma, ele era o quê? Não o rei, mas esse nobre que não sabia se portar, ele era odiado por todos. Ok? Amores de minha vida, essa foi a aula de hoje. Tem atividade, façam atividade no caderno de história. Dúvida, mais uma vez, meu e-mail tá aí. Se não, reclamações, sugestões, dúvidas, o que for, pode mandar uma mensagem para a Nathalie, que a Nathalie me manda na hora e eu respondo para vocês. Ok? Beijos, se cuidem, estudam. Deus é Pai, que a gente vai ser bem em breve. Tchau!